Quando a gente pensa em espaço interno, do que é que a gente está falando? Porque eu poderia me referir a espaço interno, por exemplo, como um espaço aqui dentro do meu peito, onde se encontram o coração, pulmões, enfim, né? Ou dentro da barriga, ou dentro da cabeça. Mas, na verdade, ao que é que a gente está se referindo quando a gente fala espaço interno? Então, se você puder fechar os olhos agora por um instante, você vai perceber que existe algo que a gente chama de espaço interno. Aliás, todo mundo experimenta isso, mesmo os céticos, mesmo os que não têm nenhuma tendência, nenhuma vontade de meditação, ou, enfim, né, de alguma prática interna de percepção. Então, se você fechar os olhos, você vai perceber que aqui tem o que a gente poderia chamar de um espaço que não é bem dentro do corpo. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você percebesse é onde é esse espaço, quais são os limites desse espaço, até onde ele vai. Percebe isso por alguns instantes. Você fecha os olhos e se dá conta. Ele é aqui, bem próximo de você, ele é mais amplo. Entende? Aqui você percebe que existe aquilo que está ao seu redor e existe um espaço interno, como se um espaço pudesse estar dentro do outro espaço. Esse espaço interno, se você fechar os olhos e prestar atenção, você vai ver que ele não tem limites. Até onde você pode perceber, ele faz parte disso. E mais um detalhe. Outra coisa que também é possível de você perceber, não estou falando aqui de nenhuma teoria, eu estou falando da sua experiência direta aqui, é esse espaço interno é onde tudo acontece. Então, se você fecha os olhos, você percebe aqui o que você poderia chamar de mente. Algumas pessoas confundem, acham que esse espaço interno e mente são a mesma coisa. Mas se você olhar com um pouquinho de atenção, olhar de olhos fechados, você vai perceber que a mente acontece dentro desse espaço interno. Porque você consegue perceber espaço para além dos pensamentos e eventuais imagens e sons internos. Então, se eu fecho os olhos, eu posso perceber a minha mente agora falando, ou imagens, ou a organização para isso que eu estou falando para vocês, mas isso está mais ou menos por aqui ou por aqui, mas existe um espaço vastíssimo ao redor, infinito talvez. Então, a gente considera que espaço interno é onde a mente acontece, onde a gente percebe a mente. Mas também todas as outras coisas que você percebe, por exemplo, sensações, você diz, eu percebo sensação no meu corpo. Mas se você perceber, esse corpo também está dentro do espaço interno. Quando a gente fecha os olhos e percebe o nosso corpo como um todo, você percebe também que ele está dentro desse espaço. Então, esse espaço interno tem esse nome, porque a gente percebe ele mais facilmente de olhos fechados, mas, num certo sentido, ele é infinito e a gente está dentro dele. Então, aqui tem um paradoxo, porque, na verdade, a gente está dentro e está fora ao mesmo tempo. A gente reconhece esse espaço como alguma coisa interna, mas quando a gente fecha os olhos, a gente percebe que tudo faz parte desse espaço interno. Ou seja, é nesse espaço interno que a nossa percepção acontece. É nesse espaço interno que a nossa mente acontece.